Morde. Tá, né? Bolinha vermelha acesa, gravando. Então, essa questão dos resultados do TCC, né? Ou de qualquer trabalho, né? É aquela história, né? É a parte mais importante do trabalho, né? Qualquer trabalho que vocês fizerem, o que importa no trabalho é o resultado, né? O resultado. E naquele momento mágico em que você transforma um monte de número num conhecimento que vai ser útil para a ciência médica, vai ser útil para a medicina, né? E tem uma maneira de fazer isso e ela é assim quase que uma receita de bolo, né? Vocês sabem que o resultado dentro do TCC ele tem que ser bem objetivo, ele tem que ser bem claro e tem que ser mostrar os números, né? O momento que vocês vão assim dizer porque aquilo deu certo ou deu errado é uma discussão, né? Tá? Então eu vou colocar para vocês algumas situações, tá? E por favor, vamos discutir, vamos conversar e para vocês tentarem ganhar um pouco com essa aula, tá? Tá bom? Então vocês vão tentar manter sempre a coerência com os objetivos, né? Sempre vão manter a coerência com os objetivos do trabalho, né? É imprescindível que vocês citem no começo dos resultados já as dificuldades que vocês vão ter na coleta dos dados, né? E o que vai acontecer com muitos de vocês no trabalho de vocês é que ao final da coleta de dados vocês vão ter muitas coisas que poderiam ser reportadas, mas o item resultados ele vai ser sintético e coerente com os resultados. Então, se vocês têm coisas a mais a mostrar, vocês deixam um material suplementar depois, né? Ou apêndice e deixam aquilo de lado. Então, vocês vão colocar no item resultados o mínimo indispensável para vocês contar na história do trabalho de conclusão de curso de vocês. Né? Então, esse item é muito importante que eu coloquei aqui. Não podem também deixar de fora resultados negativos, né? Vocês tinham uma esperança que acontecesse alguma coisa no experimento, aquilo não deu o resultado esperado, tem que ser colocado, né? Um trabalho negativo também tem valor. Aliás, tem o mesmo valor de um resultado positivo, né? Você refutar uma hipótese e aceitar ela. Então, você tem que colocar os problemas e as dificuldades que vocês tiveram no item resultados. É fundamental que vocês não repitam nada que vocês colocaram na tabela no texto, tá? Os verbos que vocês colocarem nos resultados vão estar sempre no passado, porque foram coisas que vocês fizeram e concluíram. Por isso, o tempo verbal sempre vai ser o passado, salvo que vocês tenham alguma coisa que seja uma verdade que não acabe nunca. Por exemplo, o sol brilha de manhã. Enfim, você nunca vai mudar isso. Enquanto a gente estiver vivo, não vai mudar. Então, aí você pode usar o presente, mas o tempo do passado, de reportar um resultado é sempre no passado, né? As tabelas e as figuras sempre vão ter parênteses, né? Resultados mais importantes no início do parágrafo e detalhes você vai destrinchando depois. Muito bem. Quem já viu essa ampulheta, a famosa ampulheta dos trabalhos científicos? Quem já viu essa figura na vida? Por favor, fale. Se alguém já viu, já escutou falar sobre isso aqui? Alguém? O grande momento é agora, por favor. Isso aqui é muito interessante. Filosófico, mas tem o seu valor. Ninguém falou, né? Ninguém ouviu falar. Essa ampulheta é a famosa... como é que é? Abstract Introduction, Methods, Results, Discussion. Né? Então, nessa ampulheta é uma coisa que é importante, tá? Que quando vocês vão escrever o TCC de vocês, vocês têm que partir de uma perspectiva bem ampla, né?
numa importância do TCC no mundo e tal, vocês afunilam, terminam a introdução com a pergunta de vocês, com a hipótese diagnóstica de vocês, ressaltando o trabalho de vocês especificamente, certo? Então, vocês partem de uma coisa ampla, quando vocês começam a escrever o trabalho, vocês afunilam aquele tema, chegam na final da introdução, na importância específica do trabalho de vocês. Aí vocês passam para o método, como é que vocês vão buscar as respostas para a pergunta que vocês fizeram. Aí, enfim, vocês vão ter o resultado e na discussão vocês vão partir dos resultados específicos que vocês tiveram naquele experimento e vão colocando aquilo numa perspectiva mais ampla e mostrando como o resultado de vocês, o conhecimento que vocês geraram é indispensável para melhorar a medicina em todo mundo, para todas as pessoas, certo? Isso é o grande mote de todos os trabalhos científicos, quase que sem exceção. Né? E prestem atenção nesse primeiro momento aqui, né? Nessa primeira questão do resultado, certo? O resultado é o item mais importante do trabalho, certo? Todo o resto do trabalho está conectado ao resultado. Então, toda atenção vocês têm que ter no momento de escrever o resultado, ser específico, ser claro e ser bem conciso. Né? Então, claro que vocês vão usar texto, figuras e tabelas. Né? Os elementos visuais no item resultado, eles são muito importantes. Praticamente não tem trabalho científico, TCC, ou coisa que valha, sem tabela, figura e gráfico. Né? Então, vocês podem usar e abusar disso aí. Então, quando vocês vão usar uma tabela, quando vocês querem mostrar um número, né? Quando os números específicos são mais importantes, certo? Quando que você vai usar uma figura? Quando uma tendência ou um formato mais importante. Isso é uma coisa lógica, mas às vezes isso aí passa desapercebido, né? No texto de vocês dos resultados, vocês vão simplesmente citar o que vocês encontraram. Citar os resultados. Não fazer comentário nem discutir por quê, porque não. Né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Né? Então, esse é um trabalho que eu fiz já há vários anos, em 2011 já. Né? Meus trabalhos estão tudo velho já. E esse trabalho foi publicado no Arquivos de Gastroenterologia. É um trabalho sobre pH-metria e manometria esofágica, né? Que são testes do funcionamento do esôfago. E a pH-metria é um teste que é o padrão ouro para o diagnóstico de doença do refluxo. Então, isso aí a gente incluiu alguns pacientes que tinham doenças pulmonares e doenças do tecido conectivo, como esclerodermia e outras. Tá? Então, veja só como é que eu começo os resultados. Quantos pacientes foram incluídos? 48 pacientes foram incluídos. A média de idade, quantos pacientes eram homens e quantos eram mulheres. Então, isso, na receita dos resultados, é fundamental. Primeira coisa que vocês vão fazer é fazer uma descrição demográfica dos pacientes que vocês encontraram, né? Do que vocês encontraram no trabalho de vocês, né? Tá? E aí eu já coloquei uma tabela ali para não ficar muito chato isso aqui. Né? Então, numa frase ali o que eu queria e quem tiver mais interesse, ele vai olhar a tabela que está esse slide aqui seguinte. Né? Então, eu coloquei aqui sexo, idade, o peso, prova de função pulmonar e se o paciente era da raça caucasiana ou negro, né? Certo? Então, você vê que essa tabela é bem simples, bem limpa, não tem nenhuma estatística muito chique, tranquilo, começamos bem. Né? Tá? Aí eu parti lá. Avaliação de sintomas. Né? Prevalência dos sintomas, sensibilidade, especificidade, valor positivo e negativo foi determinado. E daí eu citei na tabela 2. Certo? Eu não citei nenhum dado da tabela 2 aqui no texto. Né? Então, a tabela 2 está aqui. Sintoma: inflamação, regurgitação, disfagia,
a sensibilidade, especificidade, valor positivo negativo e valor positivo positivo. Né? Então, vejam que nesse trabalho que eu fiz, que eu publiquei, eu não fiz nenhuma estatística muito chique, nenhum teste muito sofisticado estatístico. Sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo. Isso é o suficiente para você conseguir expressar os resultados numa grande parte dos trabalhos científicos de vocês. Eu acho que uma das coisas que tem é que a gente tem muita sede por uma análise estatística complexa, rebuscada e tal. E eu posso garantir para vocês que as grandes revistas, os grandes periódicos, eles não se importam em receber um trabalho que tenha porcentagem, desvio padrão, valor positivo positivo e valor positivo negativo. Tá? Enquanto mais simples for a estatística, mais compreensível ela vai ser para o público em geral. Tá? Certo? Aqui eu mostrei, por exemplo, uma tabela. Né? Uma tabela, para quem tem alguma coisa que... perdão, uma tabela não, uma figura. Né? Para quem tem a oportunidade de mostrar uma figura, né? Não perca a chance. Né? Uma figura como essa aqui, ela chama muito atenção num trabalho. E vale muito a pena você pôr. Então, o que vale para tabelas e figuras, que é uma regra que não tem tabelas e figuras, né? Certo? É uma regra que não tem nenhuma exceção, é que com a tabela e com a legenda e título da tabela, você não precisa ler mais nada do texto para entender o que está acontecendo. Tá? Então, essa figura, por exemplo, é uma manometria de alta resolução, é um exame de fisiologia do esôfago, mostra aqui o esfíncter superior do esôfago, aqui quando uma pessoa engole, tem uma contração na faringe, aqui é uma deglutição se passando pelo esôfago, e aqui ela esbarrando no esfíncter esofageno inferior, relaxa. Tá? Para vocês isso aí é grego, mas para o pessoal que está acostumado a ver, essa figura chama muita atenção. Certo? Então, como é que eu faria para mostrar isso para um trabalho se a minha audiência fosse, por exemplo, vocês que viram pouco esse tipo de gráfico? A maneira de você resolver esse imbróglio, porque essa figura aqui fica incompreensível para muitos de vocês, seria colocar uma manometria normal. Tá? Então, vocês podem usar esse artifício também no TCC de vocês. Por exemplo, eu sei que uma equipe está fazendo eletrocardiograma 3D, não sei o quê. Eu não sei como é que é isso, por exemplo. Né? E como é que você vai fazer? Você vai mostrar um eletrocardiograma alterado? A pessoa não vai entender. Então, você coloca ao lado daquele alterado, você coloca um normal. Certo? E daí a pessoa explica como é que funciona o normal e a pessoa vai ter condições de ver o que é um gráfico alterado. Tá? Então, essa é uma das coisas que a gente tem que prestar bastante atenção. Tá? Ó, né? Então, ressaltando essa história, né? Esse também foi um outro trabalho que eu fiz. Esse trabalho, eu participei dele, ele foi publicado no Journal of the American College of Surgeons, né? Mais uma vez, essa figura também é desse trabalho, né? Do mesmo trabalho. É um trabalho que você tem. Eu fiz um gráfico aqui, que eu coloquei média, tá? E o nível de significância com o TST de Student. A coisa mais simples que tem. Então, ele é um gráfico simples, liso, qualquer pessoa vai entender. Tá? Então, aqui, por exemplo, na manometria de alta resolução, você consegue fazer diagnóstico de hernia de hiato. Aqui eu coloquei Dual High Pressure Zone, quer dizer, quando você consegue ver uma separação entre o esfíncter inferior do esôfago e o músculo diafragmático numa manometria. É um sinal manométrico de hernia de hiato. Os pacientes que têm hernia de hiato manometricamente falando, têm mais refluxo do que não tem. Então, esse gráfico aqui, a pessoa que lê isso aqui e lê a tabela, ela já vai, sem ter lido nada do texto, já vai ter uma compreensão do que eu estou falando. Tá? Certo? Esse aqui é um outro trabalho que eu fiz também. Tá? Esse trabalho ele foi publicado nessa revista que se chama Annals of Surgery. Essa Annals of Surgery é a revista que tem o maior fator de impacto de todas as revistas da cirurgia geral, da cirurgia do aparelho digestivo e tudo mais. Né? Uma revista boa.
né? Uma revista excelente. O que acontece? Eu fiz esses gráficos aqui, olha aqui, ó. O que o gráfico mostrou? Ele mostrou a percentagem. Esse aqui é um trabalho sobre resultado de cirurgia de hérnia de hiato, tá? Então, eu mostrei aqui o quanto que os pacientes melhoraram depois que operaram, né? Então, ele tem simplesmente as percentagens, o número de pacientes, né? Em quantos por cento a cirurgia foi capaz de resolver, quantos por cento ela foi capaz de melhorar. Um gráfico extremamente simples, certo? E isso aí foi o suficiente para ela ser aceita nessa Annals of Surgery. O único gráfico mais complexo que tem é esse gráfico aqui, que vocês estão vendo, da durabilidade da doença do refluxo. Nesse trabalho, esse foi o único gráfico que eu fui atrás de conselho com estatístico. Tá? Então, como é que vocês vão, em que momento vocês vão procurar um estatístico no resultado do trabalho de vocês? Quando vocês vão estar atrás dos resultados, vocês vão ter que ter feito todos os resultados que vocês conseguirem fazer sozinho, com média, com desvio padrão, com mediana, certo? Ter calculado os níveis de significância que vocês conseguirem calcular com segurança, tá? E quando vocês forem atrás do estatístico, é com uma pergunta bastante específica. Por exemplo, esse gráfico aqui, eu queria saber como é que você conseguia calcular a durabilidade da tua cirurgia de candidato com números diferentes, porque o número de anos de segmento de cada paciente é diferente, certo? Então, aqui tem paciente que ficou 1 ano no pós-operatório, tem paciente que ficou que tinha feito a cirurgia 1 ano atrás, o paciente tinha feito a cirurgia 10 anos atrás, o paciente tinha feito a cirurgia 5 anos atrás. Como é que eu juntava tudo isso no mesmo balaio? Daí o estatístico me respondeu essa pergunta e me propiciou de fazer um gráfico de durabilidade, sendo que o segmento de cada paciente era diferente, né? Então, esse gráfico permitiu concluir que mais ou menos 80% dos pacientes que fazem uma cirurgia de hernia de hiato ainda tem o seu resultado de sucesso em 5 anos. Então, isso aqui é um gráfico que diz alguma coisa para o leitor, certo? Então, eu trabalhei muito, né? Não fui mérito meu, foi o meu chefe que me orientou, que era um cirurgião naquele lugar onde eu estava, que era nos Estados Unidos, que me ensinou. Falou, não, Renato, você tem que, não adianta você pegar um monte de número e chegar para o estatístico e falar, olha, meu caro, analise esses números aqui para mim. Faz favor, faça análise estatística para mim desse monte de número, desse monte de tabela. Isso aí é impossível, entende? Você que sabe o que você está indo atrás. Então, você tentou, você foi até onde você podia, você estudou, você tentou ir no SPSS, você tentou em programas de análise estatística, foi até onde você pôde. Quando você chegou no limite que mesmo você estudando, quebrando a cabeça, ainda ficou uma pergunta específica, nessa hora você contacta o estatístico, certo? Com aquela pergunta, ele vai poder te ajudar, tá? Senão você acaba tendo assim inúmeras reuniões com o estatístico, né? E aquilo acaba não servindo para nada, certo? Tá? Vamos ver o que temos aqui agora. Isso. Então, em relação aos gráficos, né? Você pode fazer pizza, você pode fazer linha, você pode fazer ponto, né? Então, o gráfico de pizza, ele serve para variáveis nominais, né? Proporções de um total. Por exemplo, masculino e feminino. Por exemplo, eu mostro aqui esse exemplo máximo do gráfico de pizza, que é o grana, né? Quanto que o governo gasta de dinheiro, para onde que vai? Para onde que vai o dinheiro, né? Vai para a Previdência Social, vai para os juros da dívida, para a saúde e uma mixaria e tal. Porcentagem de um total, né? Isso aqui é um gráfico de pizza, né? Ele se presta muito bem para isso, né? Um gráfico de coluna, você compara duas coisas diferentes, né? Como maçãs e laranjas, né? Como é esse exemplo. E nesse exemplo aqui, os pacientes que têm hernia de hiato com os que não têm. Então, são dois grupos de pacientes diferentes. Fez um gráfico de barra, maravilha, todo mundo feliz. O gráfico funcionou, ele é simples, ele passa uma mensagem. Todo mundo que lê aquele gráfico é capaz de entender. Né? Linha, né?
dizer que você vai mostrar alterações ao longo do tempo, né? Medidas de temperatura e assim por diante. Né? Variáveis contínuas você vai usar linha, né? Aqui eu mostrei aqui um exemplo de gráfico de pizza também, né? Do Covid aqui da Prefeitura de Curitiba. Isso aqui são os famosos histogramas, né? Histogramas são quando você tem uma variável que é contínua, como a idade, por exemplo, e você agrupa ela em segmentos, né? 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, e aí você consegue fazer quase que um gráfico de barras, né? Do que se chama, nesse caso, esse histograma aí. Né? Então, quando você agrupa uma variável contínua, daí você consegue reportar ela num gráfico de barras, né? Certo? Esse aqui é um diagrama de caixas, um gráfico muito legal, muito bacana, no qual você coloca um intervalo, né, da tua amostra. Por exemplo, pressão, né? Ela vai ter um valor máximo, um valor mínimo, e aqui você vai ter uh, o terceiro quartil, o primeiro quartil e a mediana no meio. O limite superior da tua amostra e o limite inferior. Sendo que você pode ter umas bolinhas em cima aqui, que vão ser aqueles números que estão fora da tua amostra, né? Os outliers, né? Então, esse gráfico, ele se presta para essas coisas, né? Temperatura, pressão arterial, né? Esse aqui, no caso, pressão sistólica nos pacientes que fumam e que não fumam, né? Você consegue demonstrar muitas diferenças com esse gráfico, simplesmente mostrando mediana e desvio padrão, né? Você consegue já demonstrar a diferença e assim por diante, certo? Muito bem, né? Então essas tabelas aqui eu já falei bastante para vocês, né? Então que os princípios básicos da tabela é que você tem que explicar tudo que você fala na tabela. Então não economizem nessa hora de explicar o que está acontecendo na tabela, o que você vai mostrar na tabela, certo? Mesmo que esse título fique um pouquinho, tá. É o Germano, né? Eu queria perguntar, ainda na tela anterior, Pode falar. nessa tela, então tem esses retângulos azuis e no meio, dentro dos retângulos azuis, existem dois retângulos, para cada um deles, dois retângulos com um efeito de relevo. Essa, é, é, essa área em relevo é exatamente essa, e a do vizinho também, não são de tamanho igual. Então, eu não entendo o que exatamente representa a altura desse retângulo central. Tá, então aqui é o seguinte, né? Você tem que ver que a dispersão da análise, né? Aqui eu acho que é o quartil do meio, tá? Certo? Tá bom? Tá, É o quartil da mediana mesmo. E num lado, a mediana o quartil do meio ele é mais amplo e no outro mais curto, mas entendeu? Tá? Eu tá acho que bom. essa que é a diferença. Tá bom? Tá, Tá? pode ser. Tá bom, obrigado. Né? Então, vocês estão vendo aqui, né, que você, quando você vai colocar uma tabela num trabalho, você tem que explicar tudo que a tabela tem, para o leitor poder ler a tabela sem ler nada do trabalho e entender sobre o que é a tabela, o que a tabela vai mostrar e estamos conversando, certo? Olha, essa tabela aqui, por exemplo, né? Alguns de vocês vão fazer um trabalho também de revisão sistemática e tudo, né? Quando vocês vão citar muitos trabalhos, não tem outra forma de citar a não ser uma tabela. Você vê que essa tabela, ela tem várias referências, e se eu fosse citar tudo isso aqui num texto, o texto ia ficar muito chato, muito longo e muito demorado. Então, você cita no texto, a mortalidade gerou entre 0 e 7%, o índice de fístula gerou entre 7 e 45%, certo? E o follow-up gerou entre 6 meses e 58 meses,
você fala essas 3 frases e depois cita entre parênteses, tabela 3. E na tabela 3 você descreve tudo isso que está aqui, certo? Né? Eu mesmo que fiz essa tabela, vocês também vão sofrer agora fazendo o TCC de vocês. Você imagina que foram várias horas para fazer isso aqui, né? É uma coisa extremamente trabalhosa. Mas, por outro lado, para o leitor, ele consegue dar uma olhada nessa tabela, ter uma ideia resumida do que aconteceu, né? Então, essa tabela aí, ela poupou assim, um texto, o texto ficou bem mais curto, bem mais sucinto e bem mais esclarecedor, né? Tá? Então, você no texto dos teus resultados, você cita lá, a mortalidade gerou entre 0% e 7%, o follow-up esteve entre 6 meses e 58 meses, e o índice de fístula esteve entre 7,7% até 45%. Tabela 3. Pronto. Pum, demonstrou. Né? Aí você pode ir continuando com o teu resultado. Certo? Tá? Nessa tabela. Tá? Essa tabela aqui é uma tabela de um outro trabalho que eu fiz também nessa Surgical Endoscopy, que também é uma revista boa. Né? Esse trabalho também eu publiquei lá no Rio dos Tempos. E é um trabalho que mostrou, era um trabalho que tinha poucos pacientes, uma doença rara do esôfago. Né? Esse tal de divertículo do esôfago, eu fiz 2 ou 3 trabalhos já sobre isso. E é um trabalho que mostrou os pacientes que complicaram. Então, teve uns 23 que a gente operou lá, tiveram 5 complicações, certo? Tá? E essas complicações foram grau 1, grau 2B, grau 2B e 4. 4 a morte. Vocês sabem como é que classifica essas complicações ou não? Quem sabe? Alguém sabe? Tem? Da onde que é Não, eu essa não sei. classificação de complicações aqui? Classificação de complicação cirúrgica? Quem Não, sabe? não, eu não conheço. Quem já ouviu falar? Quem já ouviu falar? A Gabriele caiu, faz tempo? Ela já voltou, a Gabriele? Ou ela tá fora ainda? Eu tô aqui. Ah, valeu. Você caiu, cara. Mas eu não ouvi falar, não. Você nunca ouviu falar? Não. Ah, então, é um grande momento. Quem já ouviu falar dessa classificação de classificações cirúrgicas? Quem já ouviu? Certo? Então, você tem uma ideia, por exemplo, essa revista Surgical Endoscopy aí, é uma revista cuja audiência, né, claro, é sobre cirurgiões, né? Entende? Então, o que o meu chefe falou? Meu filho, o que você vai fazer? Você vai explicar o que é essa classificação. Entende? Porque a maioria das pessoas não sabe isso. Entendeu? Ninguém é obrigado a saber, vocês não sabem. Significa que muitos não sabem. Entende? Então, quando você estiver fazendo a tua tabela, se você colocar um dado na tua tabela que as pessoas não sabem o que ele significa, não adianta para nada, certo? Então, ele falou, não, você tem que explicar, né? Por mais que essa revista, a maioria dos leitores fossem ser cirurgiões, grandes cirurgiões, gênios da cocada, mas o cara não sabe aquela classificação, eu não sei. Eu sei porque eu vi esse trabalho aqui, depois eu já esqueci, já lembrei e tal, entende? Então, aí você facilita a vida do teu leitor, tá? Então, esse é um recurso importante também, certo? Tá? Então, você explica para a pessoa, né? Você explica e não tem vergonha nenhuma para você explicar o que você colocou na tabela, né? Certo? Tem mais uma coisa nessa tabela aqui, tá? Eu coloquei aqui, ó, paciente 1, 2, 3, 4 e 5, né? Isso aqui não foi na ordem que eles ocorreram. Eu coloquei essa ordem para dar uma ordem de gravidade, ó. Foi da complicação menos grave para mais grave, entendeu? Então, quando você tem uns pacientes que você quer reportar na tua tabela, não importa a ordem que eles ocorreram na tua tabela do Excel. Importa que você coloque eles numa ordem crescente de alguma coisa, né? Se vocês vão colocar, por exemplo, um paciente de cirurgia bariátrica, vão reportar 5 complicações, vocês podem colocar, por exemplo, o índice de massa corporal em ordem, ou alguma coisa assim, para aquela tabela fazer mais sentido também. Né? Essa tabela faz muito mais sentido você colocando as complicações da menos grave para mais grave. Tá? Certo? Bom, então,
é aquela história, né? Você tem estatística descritiva e a estatística inferencial, né? Eu não vou entrar nesse negócio de testes estatísticos, uso de cada teste, tudo. É uma coisa muito complicada para a gente e eu não tenho domínio pleno desse assunto, né? Eu tenho noções, ideias e tudo, assim como vocês. Eu, quando for fazer um teste estatístico, numa planilha do SPSS ou do Excel, do que for, eu vou ter que procurar e pesquisar para não fazer aquilo de uma maneira errada, né? Não tem muito segredo e falo para vocês mais uma vez, essas estatísticas básicas, elas já falam muitas coisas, né? E qual que é a diferença? Então, a diferença de você fazer média e desvio padrão para a tua amostra e você fazer um teste de significância estatística e dar um valor de P, é que na estatística inferencial, quando você usa esses níveis de significância, você faz uma tentativa de extrapolar o teu resultado, né, da tua amostra para a população em geral. Entende? Então é isso que você vai mostrar, né? Quando você faz uma estatística, um teste de significância, o que você está tentando, na verdade, mostrar que aquela tua amostra, aquele resultado que você chegou num número pequeno de pacientes, pode ser usado para todos os pacientes, né? E é isso que você vai tentar buscar, né? Então você vai usar esses paramétricos, esses testes para variáveis intercalares, esse teste T de student aí, esses testes não paramétricos, tipo Q quadrado, né, são para variáveis ordinais, né? Então isso aí a gente pode discutir num outro momento. Eu sei que eu não vou ser a melhor pessoa para poder orientar vocês nesses testes, mas vocês têm que ir buscando, estudando aquilo ali e aprendendo, né? Vendo que não tem nenhum segredo, tem muita coisa na internet sobre isso aí, né? Então vocês vão tentar, claro, colocar índice de significância, tá? Então eu só quero concluir essa pequena discussão, né, dizendo que o resultado é o índice mais importante de qualquer trabalho científico, né? O uso de recursos visuais é quase que essencial, né? Vocês têm que usar mesmo, tem que usar tabela, tem que usar gráfico, né? Vocês têm que usar a análise estatística mínima para contar a história de vocês. E quando vocês colocarem vocês nos resultados, vocês sempre tem que se colocar no lugar do leitor, falar assim, um leitor de conhecimento médio ou um leitor de conhecimento baixo vai ser capaz de compreender isso aqui, essa tabela, esse gráfico ou esse texto. Tá bom? Eu vou convidar vocês de novo para a gente continuar e fazer as perguntas, tá? Beleza.